A paz do Senhor Jesus esteja com você. Vamos a mais um momento de estudo bíblico da Palavra de Deus, abordando o seguinte tema. É por causa disso que Jesus não vai vir nas nuvens dos céus, e nem todo olho o verá vindo nas nuvens. Palavra forte para a glória de Deus. Você acredita que Jesus vai vir nas nuvens dos céus para arrebatar a igreja? O que diz a Bíblia? O que diz? O que ensina? O que vem sendo pregado por séculos pela tradição evangélica sobre a vinda de Jesus nas nuvens? Antes de iniciar esse estudo, eu quero chamar a sua atenção para o que é pregado, para o que é ensinado sobre este assunto, a vinda de Jesus nas nuvens dos céus. Aleluia! O que é pregado? O que é ensinado pela tradição evangélica? Venha comigo que nós iremos iniciar uma jornada extraordinária da Palavra de Deus. Direto da cidade de Uruaçu, Goiás, e eu tenho certeza que a mensagem da Palavra de Deus vai encher o nosso coração de esperança. O texto que vamos ler para a meditação está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. É um texto maravilhoso, né? É um dos mais preciosos da Bíblia, porque fala da nossa bendita esperança da breve volta de Cristo Jesus. Vamos analisar esse texto com calma. Ele começa dizendo assim: eis que vem com as nuvens. Quem é que vem com as nuvens? É Jesus, nosso Salvador. Ele, quando voltou para o céu, prometeu vir outra vez. Lá em João 14, versos de 1 a 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu teria dito. Daí ele fala assim: vou preparar-vos lugar, e quando tudo estiver preparado, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? E aí Jesus prometeu voltar, e nesse texto de Apocalipse, fala que ele vem com as nuvens, isto é, a volta de Cristo será nas nuvens dos céus. O livro de Apocalipse, capítulo 1, o versículo 7, é rico demais esse versículo. Eu sei que você o conhece de cor, mas Deus vai te dar uma revelação nova nessa palavra. Eu mesmo estou maravilhado com as coisas que o Espírito Santo me mostrou sobre este versículo. E para você ter uma ideia, eu não vou conseguir hoje, só numa reunião, falar tudo o que está aqui dentro de um único versículo. Eu vou precisar, hoje à noite, concluir a parte B do versículo 7. Porque é rico demais, profundo demais. O que eu vou te passar agora vai deixar você realmente maravilhado, acredite em mim. Achou Apocalipse capítulo 1, versículo 7, e diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse é o versículo inteiro. Mas eu vou falar só sobre este ponto que declara que ele vem com as nuvens. Só sobre esse ponto. Então eu vou reler apenas o início do versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Amém? E leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. Eis que vem com as nuvens. Muito forte. Já já você vai entender por quê. Mas você acredita que esta profecia vai se cumprir? Que ele vem com as nuvens? Quem crê?
Eu também creio, então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já demos em toda a nossa vida. Não tenha mais dúvida, porque Jesus vai vir sobre as nuvens, com as nuvens, entre nuvens, tem vários versos falando sobre isso, ok? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Você tem dúvida disso? Não tenha mais dúvida. Quando Jesus vier, ele vai vir uma única vez e todo mundo vai ver, todos mesmo. A maior promessa de Cristo para o seu povo é, sem dúvida, a sua segunda vinda à Terra, que será pautada não mais por sacrifício e morte na cruz, pois isso já foi realizado uma única vez para tirar os pecados do mundo. Mas a sua segunda vinda será concentrada em vir buscar a sua igreja, que foi lavada e remida no seu precioso sangue. Aqui neste texto, João, o escritor de Apocalipse, declara que Jesus virá entre as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Sua vinda será notória a todo mundo, até mesmo os que o condenaram e o crucificaram injustamente, verão o seu triunfo e perceberão toda a verdade bíblica de que céu e inferno verdadeiramente existem. Olá, eu quero convidar você para que possamos refletir na palavra de Deus no dia de hoje. A mensagem escolhida se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Aqui o apóstolo João diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Amém. Deus seja louvado por essa promessa. Antes de Jesus ir ao céu, ele fez a promessa que iria retornar. E certamente ele retornará. Amém. Amém por isso. Jesus fez uma promessa para nós. E ao contrário das pessoas que muitas vezes fazem promessas em nossas vidas, Jesus certamente cumprirá, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus disse que virá nas nuvens e todo o olho o verá. O apóstolo João evidencia isso. O evento da volta de Cristo é o evento mais esperado de toda a terra. Será o maior evento, a maior produção, porque Jesus virá com os seus santos anjos em glória. Amém por isso. Vimos algumas mensagens de como é pregado, de como é anunciado, de como é falado sobre Apocalipse capítulo 1, versículo 7. A crença, o ensino é: Jesus virá nas nuvens e todo olho o verá. Anunciando assim uma vinda visível e física de Jesus para arrebatar a igreja. Esta é a interpretação que tem sido pronunciada, pregada, ensinada por séculos e séculos pela cristandade, pelas igrejas. Seria isto assim mesmo? Jesus realmente vai vir nas nuvens de forma física e visível? Neste estudo você vai descobrir, à luz da Bíblia, é por causa disso que Jesus não vai vir nas nuvens dos céus e nem todo olho o verá vindo nas nuvens. Abra sua Bíblia, vamos dar início ao nosso estudo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra. Observe que eu coloquei aqui entre aspas, e toda a tribo da terra. Eu coloquei aqui,
Israel. Toda a tribo da terra não fala que é toda a humanidade. Toda a tribo da terra não são todas as pessoas do mundo, mas uma referência à nação de Israel, daquela geração de Jesus. Amém? E todas as tribos da terra, terra de Israel, nação de Israel que viveu no primeiro século. Não é o Israel de hoje, não é o Israel do século 21, não. E todas as tribos da terra do Israel que viveu no tempo de Jesus, se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Sim quer dizer certamente, com certeza, todas as tribos da terra vão se lamentar sobre Jesus, sobre a sua vinda nas nuvens. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, capítulo 26, versículo 64, em Lucas capítulo 21, versículo 20, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 11, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, e Apocalipse 1:7 e outros textos que falam da segunda vinda de Cristo. Você entendeu e aprendeu errado. Infelizmente, Jesus não vai vir nas nuvens. Ele já veio. Esses textos que acabei de citar, Mateus 24, 30, 26, 64, Lucas 20, 21, Atos 1, 11, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18 e Apocalipse 1, 7 e outros textos. Existem outros textos também que falam sobre a vinda de Jesus. Você entendeu esses textos errado e aprendeu de forma errada. E se você acredita, se você crê em uma vinda de Jesus nas nuvens dos céus para arrebatar a igreja, infelizmente, assim como eu aprendi durante 8 anos, errado. Você também aprendeu errado. Jesus não vai vir nas nuvens. Ele já veio. Eu fui enganado por 8 anos. Acreditei, preguei em uma vinda de Jesus para o século 21, para a igreja atual. Ensinei, porque eu fui enganado pelo sistema. Se você não sabe, fique sabendo que existe um sistema por trás das igrejas. Existe um sistema chamado sistema religioso, que por muitos e muitos séculos tem enganado as pessoas, tem levado as pessoas a crerem, a acreditarem que Jesus virá nas nuvens de forma física e visível. Mas a Bíblia mostra totalmente o contrário. A Bíblia mostra com muita clareza que esse entendimento, essa interpretação, este ensino, esta teologia, esta mensagem de que Jesus virá nas nuvens dos céus para arrebatar a igreja é antibíblica. É antibíblica.
Jesus não vai vir nas nuvens. Ele já veio. O que significa vir nas nuvens? Vir nas nuvens na Bíblia é vir em juízo, em julgamento. Vir nas nuvens fala da vinda de Deus em juízo, em julgamento. E as pessoas que receberam esta promessa, os israelitas, a nação de Israel, as pessoas que viveram na geração de Jesus, no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, no tempo de Tiago, no tempo de João, no tempo dos apóstolos, as pessoas que viveram naquela era, naquele período de tempo, naquele tempo, as pessoas estavam familiarizadas com esta linguagem, vir nas nuvens. Os israelitas estavam familiarizados, ou seja, eles conheciam o significado da expressão vir nas nuvens. Eles tinham esse conhecimento, porque era algo natural falado entre eles. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 ao 11, diz assim: E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Atos capítulo 1, onde fala o momento em que Jesus estava ali com os apóstolos e as demais pessoas. Ele ressuscitado, subiu ao céu. E quando ele sobe ao céu, uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, eu quero chamar sua atenção para o que aqueles homens disseram. Homens galileus, por que estáis aí? Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Eu pergunto a você, aquelas pessoas que viram Jesus sendo levado nas nuvens, aquelas pessoas estão vivas hoje, esperando Jesus vir, esperando Jesus voltar? Claro que não. Leia novamente comigo. Os quais lhes disseram, homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Observe que a mensagem daqueles homens que estavam levando Jesus para o céu, em Atos capítulo 1, 9 ao 11, eles são muito categóricos em suas palavras. Eles disseram, Jesus vai voltar da mesma forma que vocês estão vendo. Assim como vocês viram Jesus vir, assim como vocês estão vendo ele ir nas nuvens, assim ele vai voltar nas nuvens. Eu pergunto a você, aquele povo
Aquelas pessoas que viram Jesus subir nas nuvens estão vivas ainda hoje? É impossível. Isto significa dizer que esta profecia de Atos capítulo 1, versículo 11, não vai acontecer. Já aconteceu. Vamos caminhar no nosso estudo bíblico. Mais alguns textos. Mateus 26, 64. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve. Olha a expressão usada por Jesus. Que verei em breve. Essa palavra em breve no grego é takei ou taxus, que significa rapidamente, ligeiramente, apressadamente, imediatamente. Digo-vos, porém, que vereis em breve, que vereis imediatamente, que vereis apressadamente, que vereis ligeiramente o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Eu lhe pergunto, vir em breve, vir apressadamente, ligeiramente, rapidamente, é quase 2000 anos? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Vamos ver na continuidade do nosso estudo o que Jesus falou mais. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha a expressão usada por Jesus. É a mesma usada em Apocalipse 1:7. Todas as tribos da terra. Não é toda a humanidade. Não é o mundo. Não. Todas as tribos da terra é uma referência à terra de Israel, a nação de Israel, que habitava dentro do Império Romano. E Jesus está dizendo, todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens. Vir sobre as nuvens não tem nada a ver com arrebatar a igreja. Vir sobre as nuvens não tem nada a ver com arrebatamento, mas julgamento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão ou baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens ou sobre as nuvens, cercado de glória e de majestade. Jesus em Mateus 24, 30. Em Atos 1, 11. Em Apocalipse 1, 7. Quando fala sobre a vinda de Jesus nas nuvens, é a vinda de Jesus em forma de juízo, em forma de julgamento. O julgamento de Deus seria para aquela geração do tempo de Jesus e estava próximo de acontecer. De onde Jesus tirou esta expressão, vir nas nuvens? Será que Jesus tirou da mente dele? Será que o apóstolo João, na ilha de Patmos, em Apocalipse 1:7, tirou da mente dele? De maneira nenhuma. Vamos ver de onde vem a expressão vir
nas nuvens. Será que Jesus vai vir nas nuvens dos céus e arrebatar a igreja? Será que todas as pessoas do mundo vão ver Jesus vir nas nuvens? Lembre-se, é pregado assim, é ensinado assim há séculos. Você acredita que será assim? Você acredita que Jesus vai vir nas nuvens arrebatar a igreja? O que significa vir nas nuvens dos céus? É vir arrebatar a igreja? Jesus vai voltar de forma visível? Todo olho vai ver Jesus vindo nas nuvens? Como você viu no início desse estudo, que a cristandade, as igrejas, pregam assim. Pregam que Jesus vai vir nas nuvens, todo olho verá, todas as pessoas que estiverem vivas vão ver. E é assim que é pregado, ensinado. Ou seja, fomos enganados. Eu fui enganado. Acreditei que era assim. E se você acredita que é assim, infelizmente, você também foi enganado e enganada. Vejamos o que significa vir nas nuvens. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina a esse assunto. Vamos ver o que a Bíblia nos mostra, nos revela sobre vir nas nuvens. Isaías capítulo 19, versículo 1 diz: peso do Egito. Peso significa sentença, julgamento, juízo. Isaías 19 fala acerca do juízo de Deus sobre a nação do Egito. Peso do Egito, sentença do Egito, julgamento do Egito, juízo do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Olha aí a palavra ligeira. Lembra de breve? Eis que em breve vereis o Filho do Homem, que significa ligeiramente, apressadamente, rapidamente. Isaías 19 fala que um juízo estava para acontecer de forma rápida com o Egito. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Eu pergunto a você, Deus subiu em cima dessas nuvens que nós vemos no céu? Deus montou em cima de uma nuvem? Como se Deus é espírito? Você percebe que a conta nunca fecha quando você escuta uma mensagem dentro do sistema? Vir nas nuvens é vir aqui, em juízo, em julgamento. Isaías 19, primeiro fala da vinda de Deus em forma de juízo, em forma de julgamento com a nação do Egito. Isto é vir nas nuvens. Ezequiel capítulo 31 ao 3 diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus, gemei, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado. Será o tempo dos gentios. Se você ler este versículo de Ezequiel capítulo 30,
do livro do profeta Ezequiel, o capítulo 30, que fala outra profecia contra o Egito e contra Faraó. A linguagem de hoje, a Bíblia na tradução linguagem de hoje diz assim: palavra do Senhor que foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, profetiza o seguinte: Eis o que diz o Senhor Javé: soltai gritos, que dia! Porque está próximo o dia do Senhor, dia carregado de nuvens. Olha a expressão, dia carregado de nuvens. Nuvens físicas, visíveis? Não. Dia carregado de julgamento, de juízo de Deus. O capítulo 30 de Ezequiel fala sobre o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre o Egito e Faraó. Glória a Deus por isso, né? Você percebe que nuvens é juízo, é julgamento. Vamos caminhando para o nosso estudo bíblico. Foi por este motivo que Jesus disse que vinha nas nuvens. Por que Jesus disse que vinha nas nuvens? Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Mateus 24:30. Mateus 24:30. Mateus capítulo 26, versículo 64. Atos 1:11. Por que esta expressão ela é usada dizendo que Jesus vem ou viria nas nuvens? Porque era uma vinda em forma de julgamento para a nação de Israel. Era uma vinda em forma de julgamento, todas as tribos da terra. É uma referência à terra de Israel, à nação de Israel. Abra sua Bíblia em Jeremias 22 e o 29. Jeremias 22 e o 29 diz assim: ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Percebeu? Ainda em Oséias 4 primeiro diz: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Está muito claro, não está? Aleluia! Que quando a Bíblia diz em Apocalipse 1:7, todas as tribos da terra, não é do mundo, não é a humanidade, não, mas é todas as tribos da terra de Israel, toda a nação de Israel. Eles veriam, e eles viram Jesus vir em forma de juízo, em forma de julgamento. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Aleluia. Esta vinda de Jesus nas nuvens foi em forma de julgamento, como vimos em Mateus 24:30, Atos 1:9 a 11 e Apocalipse 1:7. E Paulo, conhecendo que a expressão vir nas nuvens era julgamento, significava Deus vir em julgamento, disse em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Este julgamento aconteceu no ano 70, quando Tito, o general romano, cercou Jerusalém por 3 anos e meio e invadiu Jerusalém e destruiu o templo no ano 70.
exatamente como Jesus tinha falado em Mateus 26, 62 ao 64, Mateus 24, 30, Lucas 21, 20, Atos 1, 9 ao 11, Apocalipse 1, 7, e como Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 ao 18. Aleluia. A expressão vir nas nuvens significou a vinda de Cristo em forma de julgamento para a nação de Israel. Olha o que Jesus disse. Vamos lá. Mateus 24, 30. E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra. Lembra-se? E todas as tribos da terra. Que terra? O mundo? Que terra? A humanidade? Não. Todas as tribos da terra. Todas as tribos de Israel. Toda a nação de Israel se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. E verão o Filho do Homem vindo em julgamento. E verão o Filho do Homem vindo em juízo para julgar Israel com poder e grande glória. Mateus 26, 64. Jesus respondeu: sim. E além disso, eu vos declaro que vereis da agora doravante o Filho do Homem assentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. Tá vendo? Mateus 26, 64. Lucas 21, 20. Quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, cercada por exércitos, então sabereis que está próxima a vossa ruína. Amém? Olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo de número 20, ou melhor, Lucas 20 e 21. Lucas 20 e 21, Jesus respondeu: quando virdes Jerusalém, que Jerusalém foi sitiada, que Jerusalém foi cercada, o general Tito, com o exército romano, cercou Jerusalém, e Jerusalém ficou cercada. Foi quando aconteceu a grande tribulação, 3 anos e meio, onde mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Jesus disse: quando vocês virem Jerusalém cercada por exércitos, saibam que está próxima a destruição de Jerusalém. Saiba que a ruína. Por quê? Porque o juízo de Deus, o julgamento de Deus trouxe ruína para Jerusalém. Trouxe a destruição do templo. Trouxe desgraça, fome, peste e guerra, como Jesus disse em Mateus 24. Atos 11. Os quais lhes disseram: homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Olha aí. Muito claro que não tem mais ninguém vivo daquela geração para ver Jesus nas nuvens. Vejamos agora o texto clássico usado para dizer que a igreja será arrebatada quando Jesus vir nas nuvens. Esse texto aqui é clássico, é usado para dizer que Jesus vai voltar e arrebatar a igreja. Se encontra em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. Assim disse o apóstolo Paulo: isto aqui não é para mim, não é para você, não é para a igreja do século 21, não é para a igreja da atualidade,
Não é para a igreja dos próximos séculos, também não. O que Paulo está falando foi para a geração que viveu no tempo dele. O que Paulo está falando foi para aquele povo que viveu na época dele. Para a igreja do povo dele. Do tempo dele. Irmãos, não queremos que ignoreis uma coisa a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais, como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Cristo morreu, ou que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que com ele morreram. Paulo está dizendo, havia pessoas lá na cidade, na igreja de Tessalônica, que não tinha mais esperança. Inclusive, era pregado em Tessalônica que Jesus já tinha voltado. Havia um grupo de pessoas pregando que a volta de Jesus já tinha acontecido. Segundo Tessalonicenses capítulo 2. Louvado seja Deus por isto. Na época de Paulo, havia pessoas tendo revelação com a volta de Jesus. Você pensa que essas revelações que as pessoas têm da volta de Jesus é de agora? Não é não. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, e aquelas revelações estavam deixando a igreja inquieta, perturbada, com medo. Pessoas tinham sonhos, pessoas tinham visões com a volta de Jesus, com o julgamento de Deus. E diziam, Jesus já veio, Jesus já voltou. E nós estamos ainda, e que será dos que morreram? Aí Paulo escreve 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, para explicar. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já abre o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses dizendo, Jesus ainda não veio. Jesus ainda não voltou. Estão pregando, estão dizendo que tiveram sonho, que tiveram revelação com a volta de Jesus, mas não acreditem, porque Jesus ainda não veio. Era Paulo dizendo na época dele. Rogamo-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos demovais facilmente do vosso entendimento. Você percebe que havia um ataque ao entendimento das pessoas? Ao entendimento. Nem vos perturbeis, quer por espírito. A palavra espírito é pneuma ou ruach, que significa vento. Uma das traduções para espírito é vento. E a Bíblia fala em Efésios, capítulo 4, para não sermos levados em redor por ventos de doutrinas. É por isso que você tem dúvida sobre este assunto. É por isso que você tem dúvida, não tem firmeza, por causa dos ventos de doutrinas. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Está vendo você? O dia do Senhor era o dia do julgamento de Deus. Você lembra em Apocalipse 1:10? Em Apocalipse 1:10 está escrito assim, se você tem Bíblia,
Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse 1:10 diz assim: E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Quando o Apocalipse foi revelado a João, o dia do Senhor tinha chegado. Era para aquela geração, era para aquele povo, era para aquela nação, era para aquele tempo. Eis que vos digo, e eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Você percebe que Paulo não está falando para mim nem para você. Você percebe que Paulo está falando para as pessoas que viviam naquele tempo, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, trombeta é juízo, trombeta é guerra, trombeta é julgamento. O mesmo Senhor descerá do céu e os mortos ressuscitarão primeiro. E os que morreram em Cristo ressurgirão ou ressuscitarão primeiro. Olha o que aconteceu no ano 70, que coisa linda. O Senhor desceu em forma de julgamento. O Senhor desceu em forma de juízo para a nação de Israel e para aquela geração. E naquele momento foi implantado o reino de Deus, onde os mortos foram ressuscitados em espírito. Entendeu? Não é uma ressurreição física e visível. Se você acredita que vai acontecer uma ressurreição física e visível, não acredite, pois não vai acontecer. E Deus já disse isso lá em Gênesis 3. Deus disse a Adão: Adão, você é pó, você veio do pó, e para o pó você vai tornar, falando do corpo dele. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz: E o pó e o corpo volte para a terra, e o espírito volte para Deus que o deu. Irmãos, é pregado, é anunciado que as pessoas irão ressuscitar em corpos. Essa é uma da maior heresia pregada. A ressurreição aqui é espiritual. Por que espiritual? Porque em Adão todos morremos espiritualmente. Estávamos separados de Deus. Em espírito estávamos separados dele. Veio Jesus, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e através da ressurreição de Jesus, todos os filhos de Deus, todos os eleitos de Deus, também foram ressuscitados. A ressurreição espiritual. E através da ressurreição, aconteceu a reconciliação com Deus. Olha que coisa linda, né? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo de número 2. Você tem Bíblia? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 5. Efésios 2, eu vou ler do 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou
juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora veja Efésios 2, 6. E nos ressuscitou juntamente com ele. Olha que coisa linda. Em Cristo fomos ressuscitados. Paulo recebe de Deus essa revelação linda, que quando Cristo ressuscitou, todos os filhos de Deus, todos os eleitos de Deus também ressuscitaram espiritualmente. Não entenda isto como algo visível, como algo carnal, como algo humano, mas em um nível espiritual. Esta ressurreição foi concretizada, foi manifestada quando Jesus veio para julgar Israel no ano 70. Por isso Paulo vai dizer aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, ressuscitarão primeiro, ou seja, na vinda de Cristo, no juízo de Cristo, que aconteceu no ano 70, esta profecia foi manifestada, foi concretizada. Continue lendo comigo. Depois nós, os vivos, estou em 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 17. 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois nós, os vivos, os que estamos, observe o verbo estamos, ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Tudo isto é espiritual. Não é algo visível. Não é algo físico. Não é algo literal. É espiritual. A ressurreição, o arrebatamento, o encontro com o Senhor em um nível espiritual já aconteceu. Não vai mais acontecer. Não existe mais arrebatamento. Como é que você vai se encontrar com Cristo ainda, se Cristo já está em você? Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós, a esperança da glória, Ele está em você. Vejamos mais alguns textos que falam sobre Deus vindo nas nuvens. E o que tanto judeus como romanos entendiam. A expressão vir nas nuvens, tanto judeus quanto romanos sabiam do significado. Abra sua Bíblia em Lamentações. Livro do profeta Jeremias. Tanto judeus como romanos sabiam que Deus vindo nas nuvens falava de um decreto de guerra e juízo contra uma nação. Exército vindo em nuvens é soldados em carros ou em carroças de cavalos e soldados em cavalos. Vejamos alguns textos que falam sobre Deus vindo nas nuvens. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia. Jesus vir nas nuvens é um decreto de guerra. É um juízo de Deus.
É um julgamento de Deus. Lamentações de Jeremias capítulo 2, versículo 1 ao 2 diz assim: como cobriu o Senhor de nuvens, olha aí. Como cobriu o Senhor de nuvens, na sua ira, a filha de Sião. Derrubou do céu à terra a glória de Israel. E não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Está vendo o que havia em nuvens? Ira, julgamento, juízo. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, e abateu-as até a terra. Profanou o reino e os seus príncipes. Lamentações capítulo 2, versículo 1 ao 2. Vir nas nuvens é a ira de Deus. O julgamento de Deus para Israel, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu Jerusalém e o templo em 586 a.C. Jeremias capítulo 4, 10 ao 13. Então disse eu: ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei, olha aí, que coisa linda, né? Como está claro, né? Pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo, como nuvens. Eis que virá subindo como nuvens. Eis que virá subindo com juízos contra eles, nuvens. E seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Isto é vir nas nuvens. Isto é vir em carros. Isto é vir em cavalos. Julgamento, juízo de Deus. Foi justamente o que aconteceu com a nação de Israel, quando Deus usou Nabucodonosor, rei da Babilônia, para executar o juízo, o julgamento contra Israel. Assim foi com o Israel do tempo de Jesus. Deus usou o Império Romano, o exército romano, na liderança do general Tito, para executar juízo, para executar o julgamento de Deus para Israel. Veja Ezequiel 32, 6 ao 9. E regarei com o teu sangue a terra onde andas, até aos montes, e os rios se encherão de ti. E apagando-te eu, cobrirei os céus, e ennegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu ennegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus, e afligi-lo-eis os corações de todos os povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conhecestes. Juízo de Deus, julgamento de Deus pronunciado. Isto é Deus vir em nuvens. Isto é Jesus vir nas nuvens. E todo olho verá. Verá o quê? O juízo, o julgamento de Deus que aconteceu no ano 70 com Israel.
A mesma palavra usada por Jesus nos evangelhos para falar da guerra seguida do juízo de Deus para Israel, para o Israel que viveu na geração de Jesus. Vir nas nuvens é a mesma palavra usada por Jesus. Vir nas nuvens é a mesma expressão usada por Jesus em Apocalipse 1:7, em Mateus 24, do 29 ao 31, em Marcos 13, 24 ao 27, em Lucas 21, 25 ao 27. No ano 70 aconteceu o juízo de Deus sobre a nação de Israel, sobre toda aquela geração. A geração de Jesus durou até o ano 70. É muito importante vocês entenderem isto, que na Bíblia uma geração tem 70 anos, ou melhor, 40 anos. Na Bíblia, uma geração tem 40 anos. Basta você ler o livro de Juízes. No ano 70 aconteceu o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Mateus capítulo 24, 29 ao 31 diz: E logo depois da aflição daqueles dias, a guerra, a tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Percebeu? Com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Foi algo terrível. O sol escurecer, a lua não dar a luz, as estrelas cair, as potências do céu serem abaladas, fala de todo aquele sistema que existia na época de Jesus. Fala da destruição do templo, fala do sistema judaico, religioso que existia na época de Jesus. As autoridades, os governantes. E para encerrar, vamos ver o que Jesus disse em Marcos 8:38, onde Jesus fala do juízo de Deus que viria para a geração dele, que aconteceu no ano 70, com a destruição do templo. Marcos 8:38 diz assim: Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Isto aqui aconteceu no ano 70. No ano 70, Jesus veio e julgou aquela geração adúltera e pecadora. Geração perversa, como ele chamou. Jesus não vai vir nas nuvens. Ele já veio. E não foi em forma física nem visível. Foi em forma de julgamento para a nação de Israel. Foi em forma de julgamento para aquela geração do primeiro século. Lembre-se, a geração de Jesus durou até o ano 70.
Não espere Deus enviar Jesus nas nuvens para arrebatar a igreja. Jesus já veio em forma de juízo para a nação de Israel no ano 70 e já arrebatou a igreja para o reino de Deus. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, e Colossenses 1,13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou, arrancou, libertou para o reino do Filho do seu amor. Quando foi que aconteceu aqui? Quando foi que isso aconteceu? Por ocasião do juízo, por ocasião do julgamento. Houve um transportar, um libertar do povo de Deus. E o juízo de Deus aconteceu. Oh, glória! Jesus avisou que o Filho do Homem seria visto sobre as nuvens com o seu exército. Jesus avisou que o Filho do Homem seria visto sobre as nuvens com seu exército. Mateus 24, 30 está escrito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Apocalipse 19, 1 diz: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse, capítulo de número 19, aleluia, versículo de número 1. Palavra gloriosa. Apocalipse 11, Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha que coisa linda, né? Louvado seja Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Em Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo relata que Titus e seu exército foram vistos sobre as nuvens antes da destruição de Jerusalém. Apareceu um fenômeno prodigioso e incrível, diz Flávio Joséfo. Suponho que o relato dele pareça ser uma fábula, se não fosse relacionado por aqueles que ouviram. E não foram os eventos que se seguiram de uma natureza tão considerável a ponto de merecer tais sinais. Pois antes do pôr do sol, diz Flávio Joséfo, olha o que aconteceu em Jerusalém. Olha o que aconteceu em Jerusalém. Antes da destruição do templo. Carruagens e tropas de soldados em suas armaduras eram vistas correndo entre as nuvens e cercando as cidades. Guerra dos Judeus, livro 6, versículo 5. Guerra dos Judeus é um livro escrito por Flávio Joséfo. E Flávio Joséfo foi um historiador judeu que viveu do ano 37 aproximadamente, ou 38, ao ano 100 ou 103 aproximadamente. Ele voltou em nuvens de julgamento exatamente como disse que faria.
E assim como os profetas do Antigo Testamento sempre falavam da visitação de Deus, cavalgando uma nuvem veloz em julgamento sobre os inimigos de seu povo. Aqueles que entenderam a questão do reino de Deus, perceberam a presença de Deus naqueles eventos em 70 depois de Cristo, para julgar os inimigos, os judeus, a nação de Israel. Olha que coisa linda, né? Não espere Jesus vir nas nuvens. Ele já veio. Não existe mais volta de Jesus. Infelizmente, fomos enganados com respeito à volta de Jesus, com respeito ao arrebatamento, com respeito a Jesus vir nas nuvens para arrebatar a igreja. Fomos enganados. É tão difícil esta palavra. É tão difícil a gente aceitar que fomos enganados, mas infelizmente o sistema nos enganou. É por causa disso que Jesus não vai vir nas nuvens dos céus. E nem todo olho o verá vindo nas nuvens. É por causa disso. Por que Jesus não vai vir nas nuvens? Porque ele já veio. Por que não vai se ver Jesus vindo nas nuvens? Porque já foi visto. Em forma de juízo, em forma de julgamento, ele já veio. Creia nesta palavra, que Deus possa estar iluminando o seu entendimento, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.